Bom, meus irmãos, sou eu aqui novamente, Cláudio Rocha, graça e paz. Antes de dar início ao nosso próximo vídeo, eu gostaria de pedir a você, né, que ainda não é inscrito no meu canal, que pudesse se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, você clica ali, se inscreve, dá seu like, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um novo vídeo, tá? Deixe o seu comentário, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, tá bom? E você vai estar ajudando bastante, não só a mim, mas a mais e mais pessoas a estarem escutando a palavra de Deus, tá bom? E hoje eu quero falar sobre um tema top. O tema é Jesus é Deus. Por que isso? Porque tem muitas pessoas que não creem, né, que Jesus é Deus, tá? Então eu vou te explicar aqui na palavra que Jesus é Deus. Vou te mostrar pela Bíblia que Jesus é Deus, tá bom? Então vocês peguem a Bíblia de vocês aí e abram comigo no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao 14, tá? Mas antes de lermos esse texto, é muito importante entendermos que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade, né? Nunca nenhuma obra foi tão vertida para outros idiomas, né? E tão largamente distribuída no mundo do que o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares, tá, irmãos? João escreveu esse evangelho no final do primeiro século, quando os outros evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, já estavam circulando nas igrejas há mais de 20 anos. João escreveu esse evangelho quando todos os outros apóstolos já tinham sido mortos, né? E mortos pelo viés do martírio. João escreveu esse evangelho para defender a fé cristã, né, de um ataque frontal, de uma heresia perigosa que quase devasta a igreja dos 3 primeiros séculos. Uma heresia chamada gnosticismo, né? Uma espécie de casamento espúrio entre a fé judaica e a filosofia grega. E todos vocês sabem, né, que desde que Alexandre o Grande conquistou o mundo, é que o pensamento grego se espalha, né? A helenização domina o mundo. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo, né? A matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Na mente de um grego era impossível que Jesus fosse Deus e homem ao mesmo tempo, tá? Porque se ele tinha corpo, e ele tinha, e o corpo físico e material, e eles pensavam que a matéria era má, então Jesus não podia ser bom. Não podia ser bom, né? E se Jesus não podia ser bom, ele não podia ser Deus. Entendem o perigo que era essa heresia? Então, logo no final do primeiro século, se começa a negar a divindade de Jesus, né? E João escreve esse evangelho para provar uma tese, a tese que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu com Deus. Tá bom? Então vamos lá. Verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso João vem apresentando Jesus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho, pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, vocês que devem ter uma noção melhor do que a minha, né, possivelmente de português, João logo no início, né, quase nos tira o fôlego quando ele diz: no princípio era o Verbo, né? E percebam aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito, né? Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio e no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia, né? O verbo preexiste ao começo, preexiste ao início, preexiste à criação. Ora, se ele preexiste ao começo de tudo, significa que ele é eterno. E a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. O livro As Categorias de Aristóteles, um livro difícil de ler, mas importante de ser lido, o pensador grego diz que eu e você só conseguimos entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, espaço e de tamanho. Eu entendo um pouco de tempo, de eternidade eu não entendo. Eu explico. Se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio. Mas se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe sobra? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos bem o que é a eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, pois o Verbo é eterno. João diz que ele estava com Deus. Essa expressão, né, na língua grega, significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é uma pessoa, e Deus é, e se o Verbo estava face a face com Deus, logo o Verbo não é um simples ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência e da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno diz assim: Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Tá? E João avança e diz: e o Verbo era Deus, não um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, não um ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma substância, tendo os mesmos atributos e realizando as mesmas obras. Daí preciso concordar com o grande pensador C.S. Lewis, né? Quando diz: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele diz ser, ele é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, ele é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, então ele é Deus. Foi ele quem disse: quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Algumas pessoas dizem assim: eu creio que Jesus foi um grande profeta, né? Ele foi um mestre moral. Outros dizem: foi um espírito iluminado. Mas Deus ele não foi, é impossível. Alguém que mentiria sobre a sua própria identidade não pode ser um grande profeta, né? Nem um mestre moral, muito menos um espírito iluminado, né? Então só nos resta uma opção: é nos curvar aos seus pés, como Tomé, e dizer: Senhor meu e Deus meu. E João avança e diz: ele estava no princípio com Deus. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, Jesus estava lá. Mas não estava lá passivamente, ele estava lá ativamente, porque o verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
Isso nos leva a 4 conclusões inevitáveis. Primeira, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. A matéria foi criada e pelo nosso glorioso Redentor. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não se criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não formam e não criam a si mesmas. Logo, alguém fora da matéria, independente da matéria, maior do que a matéria, criou do nada todo o universo e estabeleceu leis para governá-lo, pois este é Jesus. Segunda, este mundo não veio à existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade, né? Desculpe minha expressão, mas esse mundo não pariu a si mesmo. Este mundo não deu à luz a si mesmo. Este mundo não veio à existência por iniciativa própria. Este mundo foi criado e foi criado por Jesus, o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Terceiro, esse mundo não é fruto de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não tem apoio da verdade. Sabe por quê? O caos não produz o cosmos. A ordem não produz desordem. Se é mais fácil acreditar que se eu pegar 1 bilhão de letras e jogar para o alto e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão produziu um universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso lhe garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você sabe que nosso planeta Terra está exatamente onde ele deveria estar? O planeta Terra tem 39.830 quilômetros de diâmetro. É a distância de uma ponta a outra da Terra. Se a Terra fosse do tamanho da Lua, não teria capacidade gravitacional para segurar as águas iriam flutuar. Se a Terra tivesse o dobro do diâmetro, 80.000 quilômetros aproximadamente, a pressão atmosférica seria tão grande que não haveria possibilidade de haver vida vegetal e animal. Outro exemplo, a Lua. A distância da Lua para a Terra é de 384.000 quilômetros, ok? Se a distância da Lua para a Terra fosse perto de 80.000, as marés inundariam o planeta 3 vezes ao dia, matando quase toda a vida animal e vegetal todos os dias. Ela é a faxineira do planeta Terra, né? Não houver a Lua com as suas fases, não haveriam as marés nos oceanos, né? Não houvesse as marés nos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi um acaso, nenhuma explosão que deixou a Lua na sua órbita. Foram as mãos de Jesus. Tá? O Sol. A distância do Sol, a distância que o Sol tem da Terra é de 150 milhões de quilômetros. Essa distância é uma distância adequada para haver vida animal, né? Vegetal e o aquecimento dos seres vivos. Se a Terra tivesse a mesma distância para o Sol que Vênus e Mercúrio, toda a vida animal e vegetal seriam queimadas na Terra. E se tivesse a mesma distância que Marte e Plutão, se congelaria. Não poderia haver vida. Quem calculou a distância da Terra, do Sol e da Lua? Não foi uma explosão casual que nos deixou aqui, irmãos. Foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Quarto, este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava o livro A Origem das Espécies, né? Em Londres, na Inglaterra. De lá para cá, a teoria da evolução tem sido ensinada em escolas e universidades como uma verdade científica. Falta-lhe, entretanto, as evidências de provas. Tá? Que este mundo foi criado, irmãos, não é artigo de fé, é artigo de ciência. Tá? O criacionismo é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé
é que esse mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. A grande pergunta aqui é: quão grande o nosso glorioso Redentor é? Quão magnífico ele é? Quão digno de honra e glória ele é? Tá? Quando o profeta Isaías estava pensando na grandeza dele, porque ele está falando de um texto messiânico lá no capítulo 40, ele diz que o nosso glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. Você faz ideia de quanta água tem no mundo? No Oceano Pacífico, no Atlântico, no Índico. Toda a água compreende a 1.332.000.000 de quilômetros cúbicos de água. Tá? Não deu para entender muito bem, né? Então vamos mudar para litros, tá? Quantos litros de água tem no mundo? Você conhece a ideia de milhão. Vamos lá. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água. Tá? E o que tem isso a ver com a onipotência? Isaías 40 diz que ele coloca os oceanos na concha da mão. Se você fizer um teste aí agora, vão caber algo em torno de 30 gotas na concha da sua mão, né? Dependendo do tamanho da sua mão. Deus está dizendo que a sua onipotência faz de 1 octilhão de litros de água. Para ele, se tornam como 30 gotas que ele joga para o alto e se evapora. O Monte Fuji, no Japão, ele é a maior montanha do Japão, né? O Monte Fuji possui 30 milhões de metros cúbicos de rocha vulcânica, né? Para se transportar todo o Monte Fuji, você precisaria de 10 milhões de caminhões, que levaria 10 milhões de dias, levando em conta um caminhão por dia para escavar o Monte Fuji e transportá-lo de lugar. A Bíblia diz que Deus pega o Monte Fuji com uma pinça para pesar e uma balança de precisão de ourives. 30 bilhões de metros cúbicos de rocha vulcânica, que demorariam 10 milhões de dias para serem tirados de um lugar. Deus tira com uma pinça e precisa de uma lupa para olhar e pesar em uma balança. Porque Ele é todo poderoso. Está escrito em Isaías 40:12. Quem recolheu o pó da terra e pesou os montes em balança de precisão? Jesus mede os céus a palmos, irmãos. Jesus espalha as estrelas no firmamento e, por ser grande em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Jesus olha para as grandes nações e grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas elas como um pingo no balde, como um vácuo, como um nada, como menos do que nada. Esse é o nosso glorioso Redentor. Você sabe que o universo não é infinito, né? Infinitude é um atributo que só Deus tem. O universo tem aproximadamente 90 bilhões de diâmetro. O que significa isso? Para entendermos o tamanho do universo. Se você pegar uma nave espacial numa ponta do universo e ela viajar à velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade de uma ponta a outra do universo, ela vai levar 90 bilhões de anos. Você conhece, para você ter uma ideia, o universo, né? O universo tem 90 bilhões de quilômetros. Mas você nunca ouviu falar dos multiversos. Esse universo que está dentro de um composto de multiversos, né? Que faz com que o universo esteja dentro de uma cadeia de outros universos, né? Chamada multiversos, fazendo que o universo e outros tantos universos dentro do multiverso seja como um grão de areia para aquele que nem a casa dele ele caiba, o céu dos céus, a eternidade. O seu glorioso Redentor criou tudo isso. Ele é maior do que tudo isso. Não há 1 centímetro desse universo para onde ele olha e diga: isso aqui não é meu. Eu não criei isso aqui. Eu não sou dono disso aqui. Ele é o Senhor de tudo. Ele criou tudo.
Vamos lá, astronomia. Já se sabe que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia no mar e de todos os desertos do planeta Terra. Existem bilhões e bilhões de galáxias, né? E Deus conhece todas elas, uma a uma. No Salmo 147, verso 4, diz que ele conta o número das estrelas, chamando todas pelo seu nome. Do século XX para cá, você e eu não estamos mais pasmos, né, com a grandeza insondável do macroverso, né, do macro-universo, mas chocados com a insondável do micro-universo. Por exemplo, se você pegar uma folha, por mais tenra que ela seja lá no seu quintal ou na sua varanda, aquela folha é mais complexa do que a cidade de Nova York. Uma gema de ovo é mais complexa que a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo juntas. O globo ocular, né? Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia do mundo, diz que nós temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. Se não fossem encapados, né? E um fio desse tocasse um no outro, teríamos um curto-circuito nos olhos e ficaríamos cegos. Quem foi que criou esses 2 milhões de fios duplos e os encapou de modo que haja um tráfego completamente perfeito nos olhos? Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Ciências, diz: cada ser humano possui 60 trilhões de células vivas. Cada célula possui um DNA, né? Onde estão gravados nossos dados genéticos, né? Como cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele. E cada DNA, né? Cada célula possui uma fita DNA que, se você esticar, irá medir 1,70 m. Isso dentro de cada célula. Você tem 60 trilhões de fita DNA dentro de você, que totalizam 102 trilhões de metros e 102 bilhões de quilômetros de fita DNA dentro do seu corpo. A fita DNA do seu corpo dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde, o Dr. Joel de Rosnay afirma que códigos de vidas não se originam espontaneamente, nem de uma explosão, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos, né? Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, né, João vai para o verso 4, ele quase nos tira o fôlego de novo quando ele diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ora, tudo que existe no universo só existe porque ele resolveu dar vida nele, né? Anjos, homens, animais, o universo, enfim, né? E alguém pergunta: e quem criou Deus? E a resposta é: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: então, quando ele passou a existir? Ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Ele não foi criado, tá? Ele é autoexistente, mas é ele quem dá a vida a todos, tá? O simples fato de você estar aqui hoje, me vendo nesse vídeo e eu aqui falando com você, é a maior prova que ele existe, tá? Porque é ele quem preserva a sua e a minha vida. Disse o apóstolo Paulo na capital intelectual do mundo, a cidade de Atenas, né? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. É ele quem nos dá respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você cai e vira pó. A vida está nele, e a vida era a luz dos homens. E no verso 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é magnífico. Nenhum de nós aqui jamais viu a luz, né? Por mais bruxuleante que ela seja, ter medo das trevas, né? Por mais tenebrosa, trevosa que seja a treva, quando a luz chega, ela tem que ir embora.
Jesus é a luz que ilumina todo homem. Quando ele chega, a ignorância, a incredulidade, a idolatria, a feitiçaria, os vícios deletérios, toda sorte de escuridão moral, tudo tem que ir embora, porque ele chega e prevalece sobre as trevas. Não há pecado que ele não perdoe, não há vida que ele não restaure. Ele é Deus Todo-Poderoso, que cura, que salva, que liberta e que transforma. Eu disse para vocês que João escreveu esse evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui, dos versos 1 a 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, né? Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino e ele é autoexistente. E ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras. Ele é o Criador e ele é o doador da vida. Bom, se Jesus é tudo isso, e ele é, então você não pode ficar neutro em relação a ele. Então você precisa tomar uma decisão em relação a ele. Concordando com o autor do livro A Ética da Decisão, eu preciso dizer para você hoje que você é escravo da sua liberdade. A única coisa que você não pode fazer após ver esse vídeo é tomar uma decisão em relação a Jesus Cristo. Talvez você até argumente, bom, eu entrei aqui, estou vendo aqui esse vídeo e não tenho decisão nenhuma. Aliás, eu estou indeciso. Então eu vou lhe dizer que a indecisão é uma decisão, irmãos. A indecisão é a decisão de não decidir. Em relação a Jesus, quem não decide por ele, decide-se contra ele. Ele disse assim, Lucas 11, 23, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Tá? Então vamos lá, e a partir de agora, do verso 6 ao 13, João vai apresentar 3 decisões com relação a Jesus Cristo. A primeira delas, dos versos 6 a 9, a decisão de João Batista, dando a ele a glória devida ao seu nome. A segunda delas, dos versos 10 e 11, a rejeição de Jesus Cristo. A terceira decisão, dos versos 12 e 13, a aceitação de Jesus Cristo. Vamos olhar primeiro, versos 6 a 9. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Agora pensem comigo, de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, até João Batista tem 400 anos, que nós chamamos de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, Deus rompe o silêncio e envia um homem estranho, vestindo-se de forma estranha, se alimentando de comida estranha, pregando num lugar estranho, né, no deserto da Judéia, e diz a Bíblia que as multidões fluem para ouvi-lo, porque ele prega batismo de arrependimento e para remissão de pecados. Quando João vê aquela massa humana se aproximando, lá tem soldados, tem publicanos, tem fariseus, tem saduceus, e João Batista vê que muita gente vem debaixo da capa da hipocrisia, como os fariseus, né, e os saduceus, e ele se dirige a eles assim, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E as multidões estão vindo e confessando seus pecados e sendo batizadas no Jordão para a remissão de pecados. E de repente, diz a Bíblia, em Lucas 3,15, que dessa multidão, sem exceção, todos começam a cogitar algo perigoso. Se porventura o próprio João não seria o Cristo. E essa pergunta tentadora, com a voz aveludada da serpente, beija os ouvidos de João Batista numa pergunta pessoal. Porventura, tu não és o Cristo?
Olha a tentação aí, gente. Olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal, né? Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia ter pensado assim: bom, na verdade, né? Já que todos acham que eu sou, eu acho que eu sou um fenômeno, então, né? Olha aí o que está acontecendo. Esta multidão aí toda atrás de mim, né? Eu sou o cara. Mas ele não engoliu a isca, né? Ele foi claro: eu não sou o Messias, não sou o Verbo, sou apenas uma voz do que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro, eu aponto para ele e digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar e desatar as correias de suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está nos ensinando, meus amados irmãos, é que nunca devemos e deveríamos querer receber a glória que só pertence a Jesus. Ele não divide a glória dele com ninguém, tá? O que João está nos ensinando é isso. É que nós nunca deveríamos querer ocupar um lugar onde Deus nunca nos colocou, né? Dê toda a honra a Ele, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para Ele, tá? Mas agora vem a segunda reação. Confira comigo os versos 10 e 11. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Prestem bem atenção. Neste único versículo 10, a palavra mundo aparece 3 vezes. No grego é a mesma palavra, cosmos, 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 né? Mas cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente. O Verbo estava no mundo geográfico, o mundo físico e material foi feito por intermédio dele, e o mundo das pessoas não conheceu. Ao ler a Bíblia, cuidado, irmãos, porque uma mesma palavra, num único versículo repetida, pode ter mais de um significado, tá? Mas vamos lá, mas a coisa fica clara no verso 11, que diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Quem são os seus aí são os judeus, né? O povo da aliança, o povo da promessa. Mas não receberam por quê? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos? Por falta de evidências? Não. Por falta de fé, porque toda a história do Antigo Testamento apontava para Jesus. Desde Gênesis 3,15, da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele, o cordeiro da Páscoa era o símbolo dele, o tabernáculo era um símbolo dele, a arca da aliança era um símbolo dele, o que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com o maná, a vara seca de Arão que floresceu era um símbolo deles, as festas de Israel apontavam para ele, os sacrifícios no templo apontavam para ele, o sábado era uma sombra dele. Tudo apontava para ele. Ele, na realidade, na plenitude dos tempos, ele veio nascido de mulher, nascido sobre a lei, para ser nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele andou por toda a terra fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. E ele pregou o evangelho do reino. Mas os seus não o receberam. Uma das maiores dores do meu coração é saber que você chega em Israel hoje e eles ainda estão esperando um Messias que já veio em Jesus de Nazaré. Tá? Cuidado para que você, diante de tantas evidências de que Jesus é o Messias, o Salvador, ainda tape os ouvidos à voz da graça e endureça o seu coração. Tá? Como diz Hebreus 2 e 3, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação?
Hoje é um dia oportuno, irmãos. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Hoje Jesus está aqui poderoso para salvar você, para quebrar algemas, para romper seus grilhões, para quebrar o poder do vício na sua vida e transformar você num filho de Deus. Livre, salvo, perdoado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Não rejeite a mensagem de Deus que ecoa aos ouvidos da sua alma através desse vídeo, tá? Então, meus amados, eu quero concluir levando para a última decisão desse texto. Está nos verbos 12 e 13. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Chama a sua atenção para a mais importante conjunção adversativa desse evangelho. Ao ler a sua Bíblia, preste atenção nas conjunções adversativas, tá? Mais, porém, entretanto, todavia, porque está contrastando o que disse antes, como o que vai dizer agora, né? Em virtude da rejeição de Israel está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A grande pergunta é: todos quantos? Todos quem, né? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos, todos os velhos, todos os ricos, todos os pobres, todos os doutores, todos os analfabetos, todos os religiosos, todos os não religiosos, todos os brancos, todos os negros, todos os amarelos, todos os pardos, todos daqui, todos dali. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus Cristo, Deus faz de você seu filho. Fica claro, portanto, irmãos, que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Ser filhos de Deus não é algo natural, né? Você encontra muita gente dizendo: ah, mas eu sou filho de Deus. O texto está acabando de dizer que não. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária, extraordinária e milagrosa que pode existir nesse mundo. É quando ele pega você, que estava escravo do pecado, estava dominado pelo pecado, vivia na casa do valente, na potestade de Satanás, no império das trevas. Ele arranca você de lá, ele tira as suas algemas, ele dá vida para você, ele restaura você, ele te perdoa, ele faz de você uma nova criatura e ele coloca o seu nome no livro da vida. Ele faz de você um membro da família de Deus. Porém, isso, irmãos, é terapêutico também, né? Porque quem entende isso é curado dos seus traumas, né? Dos seus complexos, da sua autoestima achatada. E desculpe minha expressão, tem muito crente que ao ler Caras, Forbes, né, sente uma espécie de dor de cotovelo. Ao ver jogadores, atores famosos nos seus iates, nos seus jatinhos particulares, nas suas mansões, né, cinematográficas, e ele crente passando um perrengue, né? Deixa eu dizer para você, se você é filho de Deus, corre aí nas suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você tem uma herança eterna, imaculada e inacessível. Tá? A riqueza que os homens acumulam aqui, irmãos, ficam aqui mesmo. Não atravessa o vale da morte. Deixa eu ilustrar isso para você. É o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller. Quando esse primeiro bilionário do mundo morreu, ele morava em Nova York. Um curioso foi ao cemitério para fazer uma pergunta para o contador dele. E aí, com muito jeitinho, espertamente, encosta no contador de John Rockefeller e pergunta assim: me conta, quanto é que o Dr. Rockefeller deixou? E o contador olhou espantado para ele e disse: rapaz, ele deixou tudo. Ele não levou um centavo. Não tem gravata em caixão, irmão. Não tem caminhão de mudança e enterro. Mas se você é filho de Deus, você tem uma herança eterna nos céus. Nem toda a riqueza do mundo compraria a gloriosa posição que você tem, que foi concedida de graça a você. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram o seu nome. Esse é o maior poder do mundo, tá? Agora preste atenção, João não quer, e nem eu, que você saia confuso, né?
acerca do que significa ser filho de Deus, né? Por isso ele explica no verso 13, os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Significa que ser filho de Deus não é algo hereditário. Alguém pergunta, você é filho de Deus? É claro, né? Meu pai é pastor da igreja, minha mãe até dirige o círculo de oração. É uma bênção ser filho de pastor, deve ser. Eu não sou, mas deve ser, tá? Ter uma mãe de oração deve ser um grande privilégio, mas isso não faz de você filho de Deus. Você é filho de Deus? Ser filho de Deus só acontece quando você nasce de novo, irmãos. Quando você nasce de cima, quando você nasce do Espírito, quando você é nova criatura. Ninguém entra no céu por procuração, ninguém entra no céu por atacado. A porta é estreita, só cabe um, tá? E a porta é Jesus, tá? Segundo, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência para se autoproclamar filho de Deus. Pense num dia bem gostoso de feriado, né? Você vai à praia, aquele sol gostoso e quente bate no seu rosto, aquelas ondas frescas, né? De águas geladas refrigerando o seu corpo e você pensa, que dia lindo! Você quer saber de uma coisa? Eu me declaro a partir de hoje e eu me faço a partir de hoje filho de Deus. Que bonito, né? Mas impossível. Você não tem esse poder, você não tem essa competência. Somente o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a única condição que ele exige é que você receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Terceiro, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum ser humano, nenhuma instituição humana tem competência de dizer, seja filho de Deus. Nem os profetas, nem os apóstolos, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem o pastor, nem o bispo, nem o sacerdote, nem o papa, nem qualquer igreja, nem qualquer concílio eclesiástico pode dizer para você, seja filho de Deus. Não, esse poder pertence a Deus. A salvação está nas mãos de Deus e só Ele pode te dar. E Ele dá para todos os que receberam o seu Filho como Salvador pessoal. Não estou falando de religião, meu irmão. Estou falando de você aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, único, eterno e exclusivo da sua vida. Tá? Depois que João explica isso, ele termina nos levando para o verso 14, e o verso 14 encerra o que Atanásio, que venceu as teses heréticas, né, do concílio de Nicéia, em 325, a escrever sobre a encarnação e diz, a encarnação é o maior mistério do cristianismo. Né? Se não, vejamos, está escrito assim, 14, né? João 1,14, e o verbo se fez carne. E a pergunta é, que verbo? E a resposta é o verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo autoexistente, o verbo criador, o verbo doador da vida, o verbo que é Deus, autoexistente, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior do que tudo que ele mesmo criou. Agora diz Paulo em Filipenses 2,6 que esse verbo esvaziou-se a si mesmo. Não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas como ele se esvaziou? De transcendente, maior que o universo, ele foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, até que ele se transformou num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasce de uma virgem, deitado numa manjedoura, colocado num berço de palha, mas aquele bebê é o Criador do universo. Mas ele não habitou longe de nós, não. Ele habitou entre nós. Emmanuel, Deus conosco. Ele calçou as sandálias da humildade, ele vestiu pele humana, ele pisou o nosso solo, ele bebeu a nossa água, ele comeu o nosso pão, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo o nosso pecado. Mas ele não habitou cheio de justiça e juízo, não. Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Porque se tivesse habitado entre nós cheio de justiça e juízo, ele nos fulminaria.
Porque o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele não passam de trapos de imundícia. Tá? Oh meu Deus, mas ele não veio cheio de justiça e juízo, não. Ele veio cheio de graça. Ele nos apanhou arruinados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. E ele não sentiu nojo de nós. Ele morreu por nós. Ele nos amou com um amor eterno. Ele nos atraiu para ele com cordas de amor. Ele mudou a nossa sorte. Ele transformou a nossa vida. Ele nos arrancou dos grilhões do inferno. Ele nos deu vida e nos transformou e nos fez membros da família de Deus. E João conclui dizendo: e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um ou outro atributo. Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para revelar Deus em todo o seu esplendor. Por isso que ele diz: quem vê ao Pai vê a mim, porque eu sou o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Ele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, porque ele diz: vem a mim, quem está vendo a mim está vendo ao Pai, tá? Bom, disse para vocês que o Evangelho de João, escreveu esse Evangelho para provar uma tese, que João escreveu esse Evangelho para provar uma tese. Como é que ele provou? De duas maneiras. Ele é Deus porque tem os mesmos atributos, ele é Deus porque realiza as mesmas obras. Mas sabe o que me encanta? É que ao longo do Evangelho ele segue a mesma linha de raciocínio da introdução. O que João vai fazer para provar que ele é Deus? Primeiro, vai mostrar que ele faz as mesmas obras. Então o que ele vai fazer? Selecionar 7 milagres que Jesus realizou. Por que 7? Porque é o número da perfeição. Que milagres estão registrados? Primeiro, capítulo 2, ele transformou água em vinho. Segundo, capítulo 4, ele curou o filho do oficial. Terceiro, capítulo 5, ele curou o paralítico de Betesda. Quarto, capítulo 6, ele multiplicou pães e peixes. Quinto, capítulo 6, ele andou sobre o mar. Sexto, capítulo 9, ele curou um cego de nascença. Sétimo, capítulo 11, ele ressuscitou Lázaro. Se ele fez as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. Mas João vai mostrar também que ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos. Sabe o que João vai fazer? Ele pega uma declaração de Jesus em João 8,52. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o grande nome de Deus revelado a Moisés no Sinai, né? É o nome Yahvé ou Javé. Se você vê numa versão Javé ou na outra Javé, não fique triste não, tá? Porque no hebraico a letra Y e a letra J é a mesma letra, tá? E João vai fazer o quê? Selecionar 7 declarações de Jesus: eu sou. Primeira, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira, João 10,9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. João 10,11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quinta, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sexta, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus, tá? Está provada, portanto, a tese de João, e está provada a tese de João que Jesus é Deus, né? Eu não posso terminar sem antes esclarecer um mistério. De todas essas 7 declarações, uma delas Jesus reparte com a igreja. Em nenhum lugar da Bíblia Jesus diz assim: vós sois o pão da vida. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele diz em Mateus 5,14 que vós sois a luz do mundo, tá? Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Tá? Para explicar esse mistério eu vou fazer 2 perguntas. O sol brilha? Sim, brilha. Mas por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. E é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, tá? Então, quer saber qual é o nosso papel? É sair pelas ruas, pelas praças, pelos becos, pelas escolas,
pelos hospitais, por todos os lados, levando essa luz, a luz verdadeira, a luz do sol da justiça, tá? Que vocês possam, debaixo, pôr essa luz, não debaixo do alqueire, mas que põe essa luz bem alto, para que todos possam vê-la. Que todos possam ver essa luz e glorificar aquele, o único que é digno de honra, de glória e de louvor, e pelos séculos dos séculos. Amém. E que Ele nos abençoe, tá, irmão? E você que ainda não se decidiu por aceitar esse Jesus, que é Deus, na sua vida, como único, exclusivo, suficiente, Salvador, faça isso agora, meu irmão, tá bom? Se quiser alguma informação, precisar de ajuda, deixa a descrição no comentário aí, tá bom? Que Jesus te abençoe e até o próximo vídeo. Amo vocês.